Enfim, tem duas questões relacionadas à Argentina, Gustavo Segré. Vamos falar de inflação e vamos falar de espaço aéreo venezuelano fechado, hein? Ó, porta fechada para a Argentina. Ela fechou ontem o espaço para as aeronaves que tinham como origem ou destino a Argentina. Essa decisão representa um novo ponto de desgaste para as relações entre os dois países, que já está fragilizada desde a eleição de Javier Milei à presidência. Apesar de ocorrer só agora, a restrição dos voos é uma resposta de Caracas a uma ação que Buenos Aires empreendeu um mês antes. Ali naquela ocasião, a Argentina entregou aos Estados Unidos um avião venezuelano que havia retido meses antes e que era alvo de sanções por parte de Washington. Esse trâmite motivou o protesto da ditadura de Nicolás Maduro, que chamou o confisco de roubo, Gustavo Segré. E agora, como é que fica esse imbróglio? Eu vou te contar a história um pouquinho mais para trás. Eu tenho informação anterior a essa questão. E o que aconteceu? Porque o problema foi a entrega do avião, era um Boeing 747 de carga da Venezuela que estava embargado aí em Argentina, a pedido do governo americano. A Argentina falou, gente, eu não tenho nada a ver com isso, tirem esse avião daqui. Levaram um avião que estava solicitado porque as autoridades americanas pediram esse avião porque esse avião foi vendido do Irã para a Venezuela. E a suspeita para os Estados Unidos é que a empresa que estava vendendo é uma empresa que financiava terrorismo. Então ele tinha a potestade de ter o avião. Esse avião chega a Buenos Aires, na realidade chegou a Córdoba em 2022, teoricamente levando autopeças. Mas era um avião gigantesco que levava um container de autopeças, uma coisinha que economicamente não colava com nada. E aonde que estava o problema? A tripulação eram pessoas da Venezuela e de Irã. Esse foi o problema. Estiveram presos, inclusive, ficaram presos. E aí a Venezuela, Irã, depois, não, estamos fazendo um voo de capacitação. Então, para que traziam autopeças se era um voo de capacitação? Era muito confuso. Bom, eles ficaram retidos, ficaram no hotel, pegaram os passaportes e esse avião ficou, inclusive ficou por quê? Porque ele foi para o Uruguai, não conseguiu abastecer, porque tinha limitações de abastecimento do avião iraní, e aí suspenderam qualquer atividade e o avião ficou preso. A Argentina devolveu o avião para os Estados Unidos e aí a Venezuela disse, primeiro era, não pode passar aviões da aerolíneas argentinas. Essa era a primeira. Aí falou, não pode passar nenhum avião da Argentina. Quando tem uma licença argentina, não pode passar pelo espaço aéreo. O que te prova que é ditadura mesmo. Isso não funciona assim. São regras internacionais. Eu não posso falar, ninguém vai passar por cima do meu território. Não funciona desse jeito. Bom, vai ser encaminhado para a Associação Internacional da Aviação Civil, enfim, não sei quem vai interceder, mas o certo é que isso atrapalha, porque tem que desviar todos os aviões que vão para Punta Cana, Caribe, tudo tem que passar por fora do território. Fábio Piperno, como é que você analisa mais essa decisão de Nicolás Maduro, que parece absurda? Não, aí que está o negócio. O Maduro faz um monte de coisas absurdas, né? Isso é inquestionável, a gente sempre repete aqui, né? Nada que o Maduro faça me surpreenda. De qualquer forma, essa também é uma história um pouco mal contada até aqui, porque, vejam, qual era exatamente a carga desse avião? Não é muito difícil constatar isso. Quer dizer, você tem um avião, está lá estacionado, você vai abrir o avião, fala, bom, esse avião está carregando isso, autopeças ou então armamentos. Então, me parece que, nesse sentido, é um tema que ainda está mal esclarecido. E aí, Dávila? Não, eu entendo o seguinte, o Maduro quer arrumar uma encrenca com o Milei, porque é o negócio seguinte, o negócio é que o Milei é um cara pró-Estados Unidos, pró-mercado e, assim, ditador precisa ter uma nêmesis, precisa ter o anticara para brigar, porque senão não, agora ele fica arrumando. Já que ele não pode brigar com o Lula, que é aliado dele, ele vai brigar com o Milei, mas é uma irresponsabilidade. De novo, criando esse clima de que ele é o defensor do Estado venezuelano, do povo venezuelano contra os inimigos, seja os Estados Unidos, seja a Argentina. É a conversa velha de sempre. A Argentina não populista. Tem nem sequer embaixada, tem agregadoria comercial na Venezuela, não tem embaixador. Inimaginável. Fala, Eu acho que essa história, ela ilustra bem, de um lado, a globalização e, de outro lado, as questões geopolíticas e ideológicas atrapalhando a globalização, né? A Boeing é uma empresa americana
o avião da Venezuela, que foi vendido por uma empresa iraniana e que carregava componentes mexicanos. Então tá aí o exemplo da globalização. E o que atrapalha essa globalização? É o mundo real, é a geopolítica, são as questões ideológicas, é o ditador Maduro que atrapalha todo esse comércio internacional e aí numa decisão absurda por parte dele. Tenho 30 segundos só. Uma vez, a Venezuela queria comprar do Brasil uns aviões Super Tucano. E aí o Brasil não pôde efetuar essa transação porque esse avião tinha componentes sensíveis fabricados por empresas americanas. Então havia um acordo, né, que impediu o Brasil de vender para esse país hostis. Agora, nesse caso, eu insisto, é preciso ver qual era exatamente a carga desse avião. Quero falar um pouquinho sobre a inflação da Argentina, que em fevereiro veio com um respiro para o presidente Javier Milei. Ele comemorou a inflação de 13% no mês passado. O número ficou abaixo dos 15% que eram esperados, representa uma desaceleração significativa em relação aos meses de dezembro e janeiro. Ainda assim, os preços acumularam um aumento de 276% nos últimos 12 meses no país e continuam nos níveis mais altos desde o início da década de 1990, quando a Argentina saía de uma hiperinflação. Gustavo Segré, eu queria até tirar uma dúvida contigo, porque recentemente alguns amigos viajaram para a Argentina e falaram, a gente chega lá, a gente não tem a impressão de que está tão ruim quanto vocês falam ali no 3 em 1. Eu pergunto para o Segré, em que momento que a gente vai ter essa sensação quando a gente apenas visita o país? Qual que é a grande diferença, Segré? Que vai de turista. Porque aí vai acessar... Pergunta para alguém que vive aí. Eu também vou na Argentina e falo, pô, tá lindo cá, tá barato, já não Exatamente, tanto. foi o que eles me disseram. Lógico, os vinhos, meu Deus do céu, já colocaram até limite para trazer vinho. Comeram carne boa e beberam muito vinho bom, disseram. Nossa, é maravilhoso. Mas você não observa isso primeiro, depende de onde você vai. Se você vai, por exemplo, tem voo direto, São Paulo, Salta. Tem muito turismo aí. Você não vai enxergar uma situação de pobreza nesse lugar. Geralmente, lugares turísticos têm uma indústria própria do turismo. Buenos Aires, Mendoza, Patagônia, Bariloche, Foz do Iguaçu, não são lugares que você observa isso. Mas eu convido, você quer turismo aventura? Vai para a cidade de Rosário. Você tem que colocar colete antibala, porque tem sicários, tem gente morrendo todos os dias. Então, são diversas Argentinas dentro de uma Argentina e, logicamente, quando você vai a lugares turísticos, não observa isso. E como que essas diversas Argentinas influenciam nesses dados que a gente acompanha agora? De uma redução, mas, assim, o menos pior, digamos assim. E aí, uma observação. Por exemplo, você vai ver restaurantes lotados, com gente, inclusive, fazendo fila. Você fala, 57% da população está... baixo a linha de pobreza. Como é possível que tenha filas para restaurantes? Pela quantidade de gente, pela quantidade de restaurantes e pela quantidade de turismo que vai nesses lugares. Mas observa como é comemorado uma inflação de 13,2% ao mês, que é um absurdo por onde a gente olha, como dizendo, uau, estamos conseguindo controlar a inflação. Nossa, está quanto por mês, Gani? Nossa, a inflação... o último dado foi 0,83, mas a projeção para esse ano é 3,70. Nossa, gente. Então, a diferença é gigantesca, 276 ao ano. E pior, o ajuste que está fazendo o governo Milei é tão forte que quando você tem um empréstimo do FMI, o FMI pede ajuste, sempre. Por quê? Porque preciso que sobre dinheiro para me pagar. O FMI falou, Milei, maneira um pouco o ajuste porque está indo muito rápido. Ou seja, ao contrário do que sempre acontece, o FMI pede ajuste aos estados. Agora falou, gente, calma, não ajustem tanto, vamos devagar, que isso pode ser prejudicial socialmente falando. E um dado final para complementar. O governo Milei está colocando tanto ênfase no ajuste que correu o rumor que o próprio ministro da Economia poderia sair porque não conseguiu superar o fiscal no mês de fevereiro. Caramba! E aí, Fábio Piperno? E aí que o quadro continua caótico, é muito difícil, é muito complicado. A Argentina, pelo menos esse ano, ela tem uma vantagem em relação ao ano passado, né? Não houve quebra a safra agrícola. Sim. Então, a previsão melhor. Exatamente, a previsão é melhor. Então, a economia argentina ela vai atrair dólares, né? Pelo menos isso em relação ao ano passado.
Vai lá, Gani, rapidamente. A melhor coisa que não tem a Argentina hoje do ano passado é o kirchnerismo, o populismo de esquerda. O resto a gente toma. Segre. Temos 30 segundos para cada um de vocês. Vai lá, Gani. Olha só, né? A inflação sai de 25%, depois para 20% e agora 13% ao mês. Só para ter uma ideia, a projeção de inflação para esse ano do Brasil é 3,77% ao ano. Situação muito ruim, a inflação altamente punitivo, mas o Milei está tentando arrumar essa casa, não está sendo fácil. Agora eu só não entendo a redução da taxa de juros pelo Banco Central com a inflação desse tamanho. Remate, Dávila. Eu só vou dizer uma coisa, o grande desafio do Milei não é econômico, é político, é como ele vai aprovar essas medidas importantes que ele precisa do apoio do Congresso Nacional. Então, assim, não duvidamos da competência do Milei na área econômica, o problema é a política, porque se não tiver o aval do Congresso, o Milei vai acabar antes da hora. Rapidamente, concorda, Segre? Concordo 100% e amanhã, se tem tempo e estiver na pauta, eu conto por que essa diminuição de 100% para 80% das juros com uma inflação tão alta. A gente traz novamente para explicar bem para nossa audiência.